Hoje completam 2 semanas, sabia? Meu marido abriu um sorrisinho. É bom, não é? Sim, era bom. Sentir aquele frio na barriga de novo, depois de 38 anos. Mas havia algo que eu não conseguia dizer. Eu sorria e concordava, mas a verdade é que doía. E não demorou para que os vizinhos descobrissem o que fazíamos todas as noites. Aquela senhora, toda noite, sabe? Meu rosto ardia de vergonha. Vergonha e dor. E eu não podia contar a ninguém. Essa história começou há um mês. Olá! Hoje vou contar algo que nunca contei a ninguém em toda a minha vida. É um pouco embaraçoso e, pensando bem, chega a ser engraçado. Mas acredito que muitas de vocês vão me entender perfeitamente. Meu nome é Helena e este ano completo 60 anos. Estou casada há 38. Meu filho, Lucas, tem 35 e minha filha, Sofia, 32. Os dois já saíram de casa. Então agora moro apenas com meu marido. Somos conhecidos no bairro por nos darmos muito bem. Em 38 anos de convivência, consigo contar nos dedos as vezes que brigamos para valer. Entre os parentes, sempre fomos o casal exemplo e nas festas de família, minhas cunhadas costumavam dizer: nosso irmão tirou a sorte grande. O nome do meu marido é João, e ele tem 65 anos. Trabalhou em obras por 40. Durante décadas, sua rotina era sair às 5 da manhã e voltar só às 9 ou 10 da noite. Quando éramos jovens foi muito difícil. Eu mal o via por 1 hora ao dia. Mesmo assim, eu nunca reclamei. Sabia que ele era um homem dedicado e responsável. Todo centavo que ganhava, trazia para casa, sem nunca esbanjar com bobagens. Ele quase não bebia. Mesmo quando passamos por apertos para pagar os estudos das crianças, ele nunca demonstrou fraqueza e continuou trabalhando em silêncio. Eu também me esforcei muito. Criei os filhos, cuidei da casa e dos almoços de domingo com a família dele. Cozinhar é o meu ponto forte. Os parentes vinham de longe nos feriados só para comer minha feijoada e meu empadão. A expressão dona de casa prendada não é muito usada hoje em dia, mas se encaixava perfeitamente em mim. Vivemos assim por 38 anos, uma vida simples e serena. Mas essa serenidade foi abalada depois que meu marido se aposentou. Ele se aposentou no inverno passado. No seu último dia de trabalho, os colegas da obra o surpreenderam com um buquê de flores. Foi a primeira vez que vi seus olhos marejados ao me contar o que aconteceu. Depois de 40 anos, era de se esperar. Nos primeiros dias de aposentadoria, ele não sabia o que fazer e passava o dia todo sentado no sofá da sala. Comia, assistia à TV, tirava um cochilo. No começo, eu até gostei. Era estranho almoçar com meu marido. Fazia 40 anos que isso não acontecia. Mas depois de 1 semana, ele começou a ficar inquieto. Sem ter o que fazer, seu corpo pedia movimento. Então, com o dinheiro que guardamos, ele começou a trabalhar como taxista. Ficar parado em casa não combinava com sua personalidade. O trabalho de táxi era na medida certa. Ele saía de manhã e voltava por volta das 3 da tarde, o que lhe garantia tempo livre e uma renda razoável. O problema, no entanto, começou com o tempo que lhe sobrava. Me matriculei na academia, ele me disse um dia. Sinceramente, foi uma surpresa. Ele nunca tinha se exercitado por conta própria. Para ele, o trabalho pesado na obra já era todo o exercício de que precisava. Por que essa mudança repentina? Perguntei. Estou com tempo de sobra e preciso cuidar do corpo. Acho que engordei um pouco depois que me aposentei. E assim, ele começou a frequentar a academia. No início, não dei muita importância. Pensei que outros homens aposentados também faziam o mesmo. Cerca de um mês depois, quando ele saiu do banho, notei algo diferente. Ele sempre foi um homem grande, com 82 e 85 kg. Mas seus ombros pareciam mais largos. Seus braços também pareciam mais definidos. Será que o exercício já está fazendo efeito? Pensei, mas deixei para lá. No segundo mês, a mudança era inegável. Suas costas estavam mais largas e o peito mais torneado. Com roupa, não dava para perceber, mas em casa, de camiseta, a diferença era óbvia. Quando íamos ao supermercado, algumas mulheres de meia idade o olhavam de relance. Meu bem, você está diferente, comentei. Estou? O instrutor disse para eu pegar pesado. Ele estufou o peito e sorriu. Parecia um pouco convencido, mas achei uma graça.
Até aquele momento, eu não fazia ideia de que não era apenas seu corpo que havia mudado. Preciso falar um pouco sobre nossa vida íntima. É constrangedor, mas é a parte central desta história. No início do casamento, éramos como a maioria dos casais. Tínhamos uma vida sexual ativa. Mas, com a chegada dos filhos e o trabalho exaustivo do meu marido, a frequência diminuiu. Era natural que ele estivesse sem energia, saindo de madrugada e voltando tarde da noite, talvez uma vez por semana, e muitas vezes ele adormecia de cansaço. Eu entendia. A idade chega, eu pensava. Minha sogra dizia o mesmo, e minhas amigas passavam por situações parecidas. Para ser honesta, às vezes eu até achava mais cômodo, mas as coisas começaram a mudar depois que ele se aposentou. No começo, era apenas uma sensação. O jeito como ele me olhava parecia diferente. Antes, ele só dizia coisas como: "Já comeu?" ou "O que está fazendo?" Ultimamente, às vezes ele simplesmente ficava me observando em silêncio. Será que estou imaginando coisas? Pensei e relevei. Até que um dia, no corredor do prédio, encontrei Dona Ivone. Ela é famosa no nosso condomínio por ter a língua afiada e adorar cuidar da vida alheia. Eu não gosto muito dela, mas como somos vizinhas, sempre a cumprimento. "Oh, Helena, você parece tão radiante ultimamente", disse ela, me analisando de cima a baixo. "Imagina, estou como sempre. Ouvi dizer que seu marido se aposentou. Vocês têm saído muito juntos, não é? Algumas pessoas comentaram que viram vocês." O tom dela era estranho, insinuante, eu diria. Apenas sorri e fui embora, mas aquilo me deixou incomodada. Chegando em casa, comecei a preparar o jantar. Meu marido disse que voltaria depois de passar na academia após o trabalho. Era sua nova rotina: táxi de manhã, academia à tarde, casa à noite. Ouvi o barulho do chuveiro, e logo ele apareceu na sala. Parecia revigorado depois de suar na academia. "O jantar está na mesa." "Ótimo, vamos comer." Jantamos assistindo à TV, como em uma noite qualquer. Senti que ele me olhou de relance enquanto via o jornal, mas pensei que fosse impressão minha. Enquanto eu lavava a louça, ele se aproximou por trás e pousou as mãos nos meus ombros. "O que foi?" "Que susto!" "Nada, só. Só por nada." Ele disse só por nada, mas a sensação foi diferente. Normalmente ele passaria direto, mas naquele dia sua mão demorou um pouco mais ali. O que será que deu nele? Pensei, mas não demonstrei. Naquela noite, quando estávamos deitados, ele parou de ler seu livro e me olhou. O olhar era diferente. Depois de 40 anos juntos, eu sabia o que aquele olhar significava. Não pode ser. Meu coração começou a acelerar. Uma tensão estranha pairou no ar. Era uma mistura de expectativa e ansiedade. Meu marido fechou o livro e se virou para mim. Até aquele momento, eu não sabia que aquela noite era apenas o começo e que, por causa dela, eu acabaria no hospital. Ainda me lembro daquela noite com clareza. Quando meu marido fechou o livro e se virou para mim, meu coração disparou. Estranho, não é? Depois de 38 anos com a mesma pessoa, mas eu realmente senti um frio na barriga, como se estivesse diante de um desconhecido. "Meu bem", ele chamou em voz baixa. Sua voz estava diferente do habitual, mais grave talvez. Sem perceber, agarrei o lençol com força. "O que foi?" "Vamos dormir cedo hoje." Era impossível não entender o que dormir cedo significava para um casal junto há quase 40 anos. Mas fazia tanto tempo que fiquei sem reação. Quando tinha sido a última vez? 1 mês? 2? Já nem me lembrava mais. Ele estendeu a mão e segurou a minha. Sua mão estava quente. Parecia mais firme do que antes. Deve ser o efeito da academia, pensei. Por que isso agora? Não é de agora. É que hoje você está especialmente bonita. Bonita? Eu nunca imaginei que ouviria isso na minha idade. Meu rosto esquentou. Era uma mistura de vergonha e alegria. O que deu nesse homem? Pensei, mas não achei ruim. Ele me puxou para perto. Era um abraço familiar, mas que parecia diferente. Senti claramente como seus ombros estavam mais largos. A força com que seus braços me envolveram também não era a mesma de antes. Ele sempre foi forte por causa do trabalho na obra, mas agora havia uma firmeza diferente. Lembrei-me da nossa lua de mel, 38 anos atrás. Era assim naquela época. Quando ele me abraçava, eu me sentia no lugar mais seguro do mundo.
Por causa da nossa diferença de altura, minha cabeça se encaixava perfeitamente sob o queixo dele, e isso continuava igual. Pensei em como algumas coisas não mudam com o tempo. Vem cá, ele sussurrou. Sua voz me atraiu sem que eu percebesse. Apagamos a luz. A claridade da lua entrava pela janela, iluminando o quarto suavemente. O rosto do meu marido era visível naquela penumbra, e sua expressão era séria. Percebi que ele não estava brincando. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. As palmas eram ásperas. Mãos que trabalharam por 40 anos. Mas eu não achei ruim. Pelo contrário, senti uma sensação de segurança. Você está linda hoje, ele repetiu. Ouvindo pela segunda vez, comecei a me perguntar se era verdade. Fazia tempo que não me olhava no espelho com atenção. Naquela noite ficamos juntos. Pensei que seria estranho por causa do longo tempo, mas não foi. Ele se moveu devagar. Seus ombros largos me envolveram. Meu coração batia forte, como na lua de mel. Seu toque era gentil. Ele não teve pressa. Olhou nos meus olhos e, lentamente, quando nos tornamos um só, um arrepio percorreu meu corpo. Sua respiração ofegante no meu ouvido. Sentir isso de novo na minha idade. Será que na lua de mel foi assim? Não. Acho que foi ainda mais intenso. Naquela época, não nos conhecíamos tão bem. Agora, éramos pessoas que passaram 38 anos juntas. Conhecíamos o corpo e a alma um do outro. Por isso, a sensação foi mais profunda. Passei a noite em seus braços. Podia ouvir seu coração batendo contra meu peito. O som ritmado me acalmava. Isso é felicidade, pensei. Eu me perguntava por que ele estava agindo assim de repente, mas não o questionei. Achei que estragaria o momento. Estava bom daquele jeito. Na manhã seguinte, quando acordei, ele já estava de pé. Ouvi barulhos vindos da cozinha. Fui até lá e o encontrei preparando café. O aroma de café fresco enchia a casa. Acordou? Quando você levantou? Agora há pouco. Quer café? Assenti com a cabeça. Ele me entregou uma xícara. Um gole do café quente pareceu relaxar meu corpo. O sol da manhã entrava pela janela. Era uma manhã de domingo comum, mas algo parecia diferente. O ar parecia mais puro, e o sol mais quente. Será que foi por causa da noite passada? Sorri para mim mesma. Sentir isso na minha idade. Se alguém soubesse, acharia engraçado, mas eu estava feliz. O que vamos fazer hoje? Ele perguntou. Não sei. Talvez ir ao supermercado? Quer vir junto? Claro, vamos. Ele concordou prontamente em ir ao supermercado, algo que antes ele sempre considerava um tédio. Isso também era uma mudança. No supermercado, ele empurrava o carrinho enquanto eu pegava os produtos. Era algo tão simples, mas me fez pensar. Isso é felicidade. Por que não fizemos isso nos últimos 40 anos? O que é aquilo? Ele apontou para a seção de frutas. Havia morangos vermelhos e frescos empilhados. São morangos. Vamos comprar. Mas estão caros. Não importa. Pode pegar. Ele nunca foi assim. Antes, se algo estivesse caro, ele passava direto. Hoje, comprou morangos e até uns biscoitos de que gostava. Parecia estar de ótimo humor. Em casa, lavamos e comemos os morangos. Ele estava no sofá, assistindo à TV, e me chamou. Vem cá, senta aqui. Sentei ao seu lado. Ele naturalmente passou o braço por meus ombros. Isso era algo que ele não fazia há muito tempo. Esse tipo de contato físico só acontecia nos primeiros anos de casamento. Depois que as crianças cresceram, parou. Como uma pessoa pode mudar tanto? Eu me perguntava. Será que foi só a aposentadoria e a academia? Parecia haver algo mais, mas eu não queria perguntar. Estava bom daquele jeito. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ele me abraçou por trás novamente, assim como na noite anterior. De novo? Perguntei, surpresa. Ele deu um risinho. Por quê? Não pode? Eu não podia dizer que não. Sinceramente, eu não queria dizer não. Naquela noite, ficamos juntos de novo. Pela segunda noite consecutiva. Tentei lembrar quando isso tinha acontecido pela última vez. Na lua de mel? Acho que nem na lua de mel foram 2 noites seguidas. Será que é coincidência? Pensei. Eu estava curiosa para saber por que ele estava agindo assim. Mas não perguntei. Tinha medo de quebrar o encanto. Deve ser coincidência. Ele se aposentou, tem mais tempo livre. Está com mais energia por causa da academia. Decidi pensar assim. Na segunda-feira de manhã, meu marido saiu para trabalhar com o táxi. Fiquei em casa, limpando. Enquanto passava o aspirador, me peguei cantarolando.
Eu não costumava fazer isso. O que está acontecendo comigo? Ri. Sentir esse frio na barriga na minha idade. Alguém acharia ridículo, mas eu estava feliz. À tarde, minha amiga Lúcia me ligou. Ei, o que está fazendo? Em casa. Por quê? Vamos tomar um café? Abriu uma cafeteria nova que dizem ser ótima. Claro, vamos. Encontrei Lúcia e fomos à cafeteria. Somos amigas há 30 anos. Posso contar tudo para ela. Mas naquele dia, preferi ficar quieta. Tinha vergonha de contar o que aconteceu no fim de semana. Você parece tão bem ultimamente, disse Lúcia me olhando. Imagina, estou normal. Não, tem algo diferente. Aconteceu alguma coisa boa? Bem, nada de especial. Desconversei. Eu realmente tinha vergonha de dizer. Fiquei com meu marido 2 noites seguidas, na nossa idade. E então, como é ter o marido aposentado? É ruim tê-lo em casa o tempo todo? Não, está tudo bem. Ele está trabalhando como taxista e também vai à academia. Academia? Nossa, quem vai para a academia nessa idade tem muita disposição. Meu marido também mudou um pouco ultimamente. O corpo dele. Como assim? Lúcia arregalou os olhos. Seu olhar era de quem queria saber de todos os detalhes. Bem, os ombros dele estão mais largos e ele parece mais saudável do que antes. Que bom para você. O meu só fica deitado no sofá assistindo à TV. Sorri ao ouvir o suspiro de Lúcia. Mas não contei mais nada. Ainda não. Quando voltei para casa, meu marido já havia chegado. Parecia ter vindo da academia. Havia um leve cheiro de suor. Treinou muito hoje? Sim. Hoje foi dia de perna. Amanhã vou estar todo dolorido. Olhei para ele enquanto falava, sorrindo. Sua expressão era leve. Ele parecia gostar de se exercitar. Jantamos e assistimos à TV. Uma noite normal. Senti que ele me olhava de vez em quando, mas fingi não notar. A noite chegou. Deitei na cama, e ele se aproximou de novo. Pela 3ª noite seguida. Fiquei chocada. Ontem, anteontem, e hoje de novo, meu bem. Já é a 3ª noite seguida, eu disse. Um sorriso se formou em seus lábios. Você está contando? Não é que. E você não gosta? Eu não podia dizer que não gostava. Sinceramente, eu gostava. Só estava surpresa. Um homem que antes se cansava com uma vez por semana, agora queria por 3 noites seguidas. Naquela noite, ficamos juntos novamente. Mas desta vez, algo foi diferente. Senti um leve desconforto no meu corpo. Como posso explicar? Parecia que meu corpo não estava conseguindo se adaptar a essa frequência, depois de tanto tempo. Afinal, não sou mais jovem, pensei. Mas não disse nada. Ele estava tão feliz, e eu não queria estragar o momento. Na manhã seguinte, acordei com o corpo um pouco dolorido. As costas, as pernas. Deve ser a idade, pensei, e deixei para lá. Isso não é coincidência. Finalmente me dei conta. 3 noites seguidas não é coincidência. Meu marido realmente havia mudado, seja pela academia ou pelo tempo livre da aposentadoria. Eu não sabia o motivo, mas a mudança era certa. Eu estava feliz, mas também um pouco preocupada. E se isso continuar? Até então, era apenas uma preocupação leve. Eu não imaginava que se tornaria um problema de verdade. 4º dia, 5º dia, 6º dia. Ele não parou. Na terça à noite, meu marido se aproximou. Na quarta também. Na quinta. Ele me procurava toda a noite, sem exceção. No início, pensei que fosse coincidência, mas a essa altura, eu tinha certeza. Não era coincidência. Meu marido havia mudado. Eu não sabia se era por causa do exercício ou da folga da aposentadoria, mas ele estava definitivamente diferente. Lembro-me da noite de terça-feira. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ele me abraçou por trás. Isso havia se tornado um padrão. Ele me abraçava na cozinha e naturalmente íamos para o quarto. Meu bem, é o 4º dia, eu disse. Ele deu uma risadinha. Você está contando? É impossível não contar. É todo dia. E qual o problema de ser todo dia? É bom, não é? Fiquei sem palavras. Se ele perguntasse se era bom, sim, era bom. Em 38 anos de casada, nunca tinha recebido tanta atenção. A sensação de ser desejada por ele não era ruim. Naquela noite, ficamos juntos novamente. Mas meu corpo estava um pouco desconfortável. Aquela sensação que comecei a sentir no 3º dia continuava. Como descrever? Não era exatamente dor, mas uma rigidez. Por causa da minha idade, meu corpo parecia não acompanhar o ritmo. Pensei em dizer algo.
pedir para descansarmos hoje. Mas as palavras não saíam. Como eu poderia dizer não quando via a felicidade em seu rosto? Em 38 anos, nunca o recusei. Então, apenas aguentei. Pensei que não seria nada demais. Era quarta-feira à noite. Meu marido voltou do trabalho de táxi e da academia. Tomou banho e estava assistindo a TV na sala. Eu estava na cozinha cortando frutas. Meu bem, vem cá, ele chamou. Levei o prato de frutas e ele me pediu para sentar no sofá. Sentei ao seu lado. Ele naturalmente passou o braço pelos meus ombros. Teve muitos passageiros hoje? Sim, foi um dia bom. Tive um passageiro que foi para o centro e até me deu uma gorjeta. Que ótimo! Conversamos sobre coisas triviais. Um programa de comédia passava na TV e ele ria. Eu gostava desses momentos. Antes, raramente conseguíamos assistir a TV juntos, porque ele chegava muito tarde. Mas então, sua mão começou a descer, do meu ombro para minha cintura, e da cintura para mais baixo. Hoje de novo, pensei, surpresa. Era o quinto dia. Ontem, anteontem, e de novo? Meu bem, sim? Vamos. De novo hoje? Perguntei diretamente. O rosto dele se iluminou. Por quê? Você não quer? Eu não conseguia dizer que não queria. Não era que eu não quisesse. Eu só estava um pouco cansada. É o quinto dia. Você não pula um dia sequer. Se eu pular, você vai sentir falta, ele brincou. Ele me puxou para perto. Desligamos a TV e fomos para o quarto. Naquela noite, ficamos juntos novamente. Mas desta vez, o desconforto era claro. Meu corpo estava me enviando um sinal de que eu estava exagerando. Mas não demonstrei, porque ele estava feliz. E eu também não achava ruim. Na manhã seguinte, acordei com as costas rígidas. Minhas pernas também doíam um pouco. Deve ser a idade, pensei, e colei um adesivo para a dor sem que ele visse. Na quinta-feira à noite, minha amiga Lúcia ligou. Ei, amanhã é dia de ir ao centro comunitário. Vamos juntas? Centro comunitário? Faz tempo que não vou. Sim, vai ter aula de canto. Vamos. Ok, vamos. Eu ia ao centro comunitário 1 ou 2 vezes por mês. Aprendia a cantar, conversava com as vizinhas. Eu ia mais para socializar, mas Lúcia adorava as aulas de canto. Desliguei o telefone e me sentei na sala. Meu marido ainda estava trabalhando. Sozinha, comecei a pensar. Até quando isso vai continuar? Sinceramente, eu estava preocupada. Se continuasse todos os dias, meu corpo aguentaria? Os sinais já estavam aparecendo, mas eu não sabia o que dizer a ele. Talvez eu possa dizer que estou cansada hoje, pensei. Mas quando olhasse para seu rosto, as palavras provavelmente não sairiam. Tinha sido assim por 38 anos. Meu marido chegou. Ele demorou um pouco mais porque tinha ido à academia. Você demorou hoje. Sim, treinei pesado as pernas. Deve estar exausto. Que nada. Vou tomar um banho. Ouvi o barulho do chuveiro. Preparei o jantar. A sopa de feijão e a omelete que ele tanto gostava. Enquanto comíamos, conversamos sobre nosso dia. Um jantar normal, mas no meio da refeição, ele me olhou. Eu já conhecia aquele olhar. Era o olhar de hoje tem de novo. Mas ele treinou perna pesado hoje. Eu tinha esperança. Ele deve querer dormir cedo. Mas não. À noite, ele se aproximou novamente. Era o sexto dia. Meu bem, você não treinou muito hoje? Não está cansado? Eu? Cansado? De jeito nenhum. Ele me abraçou. Parecia que ele realmente não estava cansado. Isso é possível? Me perguntei. Com 65 anos, depois de um treino pesado de perna e ainda ter tanta disposição, naquela noite, ficamos juntos mais uma vez. Sinceramente, eu estava mais cansada do que ele. Ele parecia bem, mas eu estava exausta. Meu corpo continuava a me enviar sinais, mas eu não conseguia dizer nada. Se ele parecesse cansado, eu teria uma desculpa, mas ele estava ótimo. Na sexta-feira, fui ao centro comunitário com Lúcia. A aula de canto começava às 10 da manhã. No caminho, Lúcia olhou para meu rosto e perguntou: Nossa, você parece cansada. Imagina. Estou bem. Não está, não. Você está com olheiras. Não está dormindo bem? Eu durmo. Mas... Hesitei. A verdade é que eu dormia, mas não era um sono profundo. Com a agitação toda a noite, o marido aposentado está te dando muito trabalho? Muitas coisas para cuidar? Não, não é isso. Então o que é? Lúcia insistiu.
Pensei em contar a verdade. Mas eu tinha vergonha. Uma mulher de 60 anos dizendo que faz aquilo todo dia. Ela acharia estranho. É só que ando com um pouco de insônia. Menti. Lúcia pareceu desconfiada, mas não perguntou mais. Chegamos ao centro comunitário e havia bastante gente. A aula de canto era popular. Vi Dona Ivone no fundo. Nossos olhos se encontraram e ela acenou com um sorriso. Oh, Helena! Há quanto tempo? Olá. Você andou sumida. Estava ocupada? Não, só fiquei mais em casa. Ouvi dizer que seu marido se aposentou. Vocês têm saído muito juntos, não é? Era o mesmo tom de antes. Insinuante. Por que ela se importa tanto com o meu marido? Pensei. Sim, de vez em quando, respondi vagamente e me sentei com Lúcia. A aula de canto começou. A música de hoje era Como é grande o meu amor por você. Enquanto cantava, consegui esquecer um pouco os meus problemas. Cantar me fazia bem. Aliviava o estresse. Depois da aula, era a hora do café. As mulheres se reuniram em grupinhos para fofocar. Eu e Lúcia estávamos sentadas em um canto, quando o grupo de Dona Ivone veio em nossa direção. Helena, podemos sentar aqui? Claro, sentem-se. Dona Ivone sentou-se ao meu lado. As outras mulheres também se sentaram. A conversa começou naturalmente, até que Dona Ivone de repente olhou para mim. Helena, você parece diferente ultimamente. É mesmo? Sim. Algo mudou. Parece cansada, mas ao mesmo tempo, parece... bem. Não sei explicar. Eu não entendi o que ela quis dizer. Apenas sorri. É impressão sua. Seu marido está malhando, não é? Alguém me disse que o viu na academia. Sim, ele está com tempo livre agora que se aposentou. A instrutora de lá é uma moça jovem e bonita, dizem. Dona Ivone sorriu de forma maliciosa. O que ela está querendo dizer com isso? Pensei. Eu não sei sobre isso. Hoje em dia, é preciso ter cuidado com os homens. Muitos usam a academia como desculpa para outras coisas. Meu marido não é esse tipo de homem, respondi firmemente. Fiquei irritada. Por que ela fala assim do marido dos outros? Lúcia segurou minha mão, como se dissesse para eu me acalmar. Ah, foi só um comentário. Desculpe se te ofendi, disse Dona Ivone, sorrindo. Mas o sorriso não parecia sincero. No caminho de volta, Lúcia perguntou: o que deu na Dona Ivone? Não sei, mas ignora. Ela sempre foi assim, venenosa. Eu sabia, mas mesmo assim fiquei chateada. Uma sensação ruim permaneceu. Quando cheguei em casa, meu marido já estava lá. Parecia que hoje ele só tinha trabalhado e não ido à academia. Chegou cedo. Sim, o movimento acabou mais cedo hoje. Já comeu? Não. Estava te esperando. Preparei o jantar e comemos juntos. Vê-lo comer com tanto gosto me fez esquecer um pouco o desconforto que senti mais cedo. As palavras de Dona Ivone são só fofoca. Eu sou a pessoa que melhor conhece meu marido depois de 38 anos. Ele nunca faria algo assim. Enquanto eu lavava a louça, ele me abraçou por trás novamente. Uma semana inteira, contei mentalmente. Começou no sábado e hoje era sexta. Uma semana sem pular um único dia. Meu bem. Sim, já faz uma semana. É mesmo. Não pulei nenhum dia. Então, ele me virou para encará-lo. Nossos olhos se encontraram. O olhar dele era sério. Você não gosta? Não era que eu não gostasse. Então está tudo bem. Fiquei sem palavras. Eu não sabia o que dizer. Naquela noite, ficamos juntos novamente, mas desta vez foi realmente difícil. Meu corpo enviou um sinal claro, um sinal de que algo estava errado. Não era exatamente dor, mas um desconforto intenso. Não sei como descrever. Depois, ele me abraçou e adormeceu. Ele parecia relaxado. Só eu estava desconfortável. Preciso dizer algo, pensei. Amanhã eu vou dizer que quero descansar um pouco. Mas eu sabia que quando amanhã chegasse, as palavras não sairiam. Tinha sido assim por 38 anos. Era sábado à tarde. Meu marido voltou da academia. Ele chegou suado, tomou banho e eu estava sentada no sofá da sala. Ele se aproximou e sentou-se ao meu lado. O que está fazendo? Só descansando. Estou um pouco cansada. Fui honesta. Disse que estava cansada, mas ele pareceu não ouvir. Ou talvez ele realmente não tenha ouvido. Ele pegou minha mão. Meu bem. Sim? Eu estava pensando na academia. Depois que me aposentei,
Passar mais tempo com você tem sido tão bom. Ele disse isso do nada. Fiquei feliz, mas também confusa. Eu também gosto, não é? Antes eu não podia. Saía de madrugada e voltava à noite. É verdade. Eu sinto muito por aquela época. Mal conseguia ver seu rosto. Ele apertou minha mão com força. Sua expressão era séria. Eu nunca tinha visto meu marido falar assim. Então é por isso que você quer me ver tanto agora? Pensei, mas não disse em voz alta. Ele me puxou para perto. Não importava que fosse de dia. Começamos na sala e terminamos no quarto. Ele não se importa com a hora ou o lugar. Agora eu tinha certeza. Meu marido havia mudado, completamente. Naquele dia, ficamos juntos de novo. Começou no sofá da sala e terminou no quarto. Depois, fiquei olhando para o teto. Meu corpo estava pesado. Algo estava definitivamente errado, mas eu não conseguia dizer nada a ele. Como eu diria? Em 38 anos, nunca o recusei. Se eu dissesse não, ele ficaria magoado. Eu via claramente o quanto ele gostava. Como eu poderia dizer não? Apenas aguentei. Pensei que, com o tempo, ele também se cansaria. Mas ele não mostrava nenhum sinal de cansaço. No domingo de manhã, acordei com o corpo ainda mais pesado. As costas doíam. As pernas doíam. Era difícil apontar um lugar específico. Era um desconforto geral. Colei um adesivo nas costas e tomei um analgésico. Sem que meu marido soubesse. Será que vou ter que ir ao médico? Comecei a me preocupar. Mas o que eu diria no hospital? Meu marido quer toda noite e meu corpo dói. Eu morreria de vergonha. Naquela noite, meu filho Lucas ligou. Mãe, tudo bem? Sim, filho. Tudo bem. E você? Estou bem. Mas sua voz parece um pouco cansada. É mesmo? É que ando um pouco ocupada. Ocupada com o quê? A senhora fica em casa. Ah, com uma coisa e outra, desconversei. O que eu poderia dizer ao meu filho? E o pai, como está? Seu pai está ótimo, trabalhando com o táxi e se exercitando. Exercício? O pai? Sim, ele está indo para a academia. Está mais forte agora. Uau, que legal. Fico feliz que ele esteja se cuidando. Sim, é bom, mas o problema era que ele estava bom demais. Desliguei o telefone e suspirei. Eu não sabia com quem conversar sobre isso. Tinha vergonha de contar para minhas amigas. E para minha família, menos ainda. Ir ao médico também era vergonhoso. Eu estava sofrendo sozinha. Naquela noite, ele se aproximou de novo. Era o 9º dia. Até quando isso vai continuar? Pensei, mas não o recusei, porque ele gostava. E eu também não odiava. Só o meu corpo que não aguentava. Conforme a noite avançava, tive certeza. Isso era um problema. Não podia continuar assim. Eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que nem como. E assim, mais uma semana se passou. Durante 15 dias, ele não pulou um único dia. E foi nesse dia, no centro comunitário, que ouvi aquilo. No 15º dia, pela manhã, meu marido se aproximou de mim novamente. O sol ainda não havia nascido. Eram umas 5 da manhã. Senti seu toque enquanto eu dormia. Abri os olhos, ele estava me olhando. Mesmo no escuro, pude ver o brilho em seus olhos. Meu bem, ainda é madrugada, eu disse. Eu sei. Você não tem que sair para trabalhar? Daqui a pouco eu vou. Fiquei sem palavras. Por 2 semanas, ele não havia falhado um único dia. Não importava se era de madrugada, de manhã ou à noite. Hora e lugar não eram um problema. Naquela madrugada, ficamos juntos. Depois, ele tomou banho e saiu para trabalhar. Fiquei deitada na cama olhando para o teto. Meu corpo estava pesado. Não, pesado não era a palavra certa. Doía. Doía de verdade. Levantei-me para ir ao banheiro e senti dificuldade para andar. Era difícil dizer exatamente onde doía. Era uma dor geral, uma rigidez. Era muito repentino para ser apenas a idade. Preciso ir ao médico, pensei. Mas o que eu diria? Eu morreria de vergonha. Tomei um analgésico e colei um adesivo para a dor nas costas, sem que ninguém soubesse. Por volta das 10 da manhã, Lúcia me ligou. Ei, hoje é dia de ir ao centro comunitário. Vamos juntas. É hoje? Sim, tem aula de canto. Você esqueceu? Ah, é verdade. Sinceramente, eu tinha esquecido. Minha cabeça estava cheia de outras preocupações. Esteja lá às 11, não se atrase. Ok. Desliguei e comecei a me arrumar. Olhei no espelho e meu rosto não parecia bem.
Tinha olheiras, estava pálida. Passei uma maquiagem mais forte para disfarçar. Chegando ao centro comunitário, havia bastante gente. Lúcia acenou para mim. Sentei-me ao lado dela. Nossa, o que aconteceu com seu rosto? O quê? Você parece exausta. Muito. É que não tenho dormido bem. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não. Acho que é a idade. Desconversei. Lúcia me olhou com desconfiança, mas não insistiu. A aula de canto começou. A música de hoje era uma antiga canção de amor. Enquanto cantava, consegui esquecer um pouco meus problemas. Cantar me fazia bem. Era o único momento em que minha mente se esvaía. Depois da aula, durante o intervalo, levantei-me para ir ao banheiro. Vou ao banheiro. Ok, vai lá. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi risadas atrás de mim. Era a voz de Dona Ivone. Parei. Você conhece aquela família? Do seu João, o marido da Helena? Sim. Meu coração gelou. Por que estavam falando da minha família? Escondi-me atrás de uma parede para ouvir. Eu sei que é errado, mas não consegui evitar. O marido dela começou a malhar depois que se aposentou, né? Sim. Dizem que ele vai à academia e ficou todo forte. Mas dizem que ele anda estranho ultimamente. Estranho como? Parece que é toda noite. Houve uma explosão de risadas. Meu coração batia descontroladamente. Ah, para. Nessa idade? É sério. Minha nora mora no mesmo andar que eles e disse que dá para ouvir os barulhos. Barulhos? Sim. Toda noite. Que vergonha. Mais risadas. Senti minhas pernas fraquejarem. Tive que me apoiar na parede. Que disposição, hein? Com 65 anos e todo dia. Não sei se é todo dia, mas é com frequência. Será que a Helena aguenta? Deve ser difícil para ela também. Ser bom demais também não é bom. As risadas foram se distanciando. Fiquei parada no mesmo lugar. Minhas pernas não se moviam. Então, todos sabiam. Senti o mundo desabar. A reputação que construí por 38 anos, de um casal exemplar e respeitado, desmoronou em um instante. De que adiantava tudo isso? Eu era o assunto do bairro. Motivo de piada. Entrei no banheiro e me apoiei na pia. Meu reflexo no espelho era pálido. Senti vontade de chorar, mas não podia. Tinha que sair e agir como se nada tivesse acontecido. Lavei o rosto com água fria. A água gelada me ajudou a recuperar um pouco o juízo. Respirei fundo e saí. Quando voltei ao meu lugar, Lúcia me olhou de forma estranha. Ei, o que foi? Você está branca como papel. Não é nada, estou bem. Não parece bem. É sério, estou bem. Forcei um sorriso. Lúcia pareceu querer dizer algo, mas se calou. Acho que percebeu pela minha expressão. Naquele momento, Dona Ivone veio em nossa direção. A mesma pessoa que acabara de falar aquelas coisas. Meu coração acelerou. Oh, Helena, você estava aí. Olá, tentei manter a voz firme. Você não parece bem. Está cansada? Não, estou bem. Com um marido aposentado, a vida deve ser corrida, não é? Tantas coisas para cuidar. Seu tom era insinuante. Lembrei-me do que ela havia dito. Que vergonha. Meu rosto ardeu. É, mais ou menos. Seu marido anda com muita saúde, não é? Dizem que ele ficou todo forte depois que começou a malhar. Sim, que bom para você. Ter um marido saudável. Ela disse isso sorrindo. Mas o sorriso parecia um deboche. Ela sabia o que estava dizendo. Com certeza. Você também precisa se cuidar, Helena. Nessa idade não se pode exagerar. Obrigada. Com licença. Dona Ivone se afastou. Eu estava com os punhos cerrados com tanta força que minhas unhas cravavam na palma da minha mão. Você está bem? Perguntou Lúcia. Sim. O que a Dona Ivone disse? Você ficou toda vermelha. Não foi nada. Mentira. Aconteceu alguma coisa. Depois eu te conto. Eu não aguentava mais ficar ali. Queria ir para casa. Vou indo na frente. Por quê? A aula ainda não acabou. Não estou me sentindo bem. Tem certeza? Quer que eu vá com você? Não. Tudo bem. Vou sozinha. Saí apressada do centro comunitário. Lá fora, o vento parecia frio. Por que estava tão frio em abril? Não, não era o frio. Era eu que estava tremendo. No caminho para casa, minha cabeça estava um caos. As palavras de Dona Ivone ecoavam sem parar. Que vergonha. Toda noite. Dá para ouvir os barulhos. Eu estava com vergonha. Muita vergonha. A reputação que construí por 38 anos havia sido destruída. Eu era o assunto do bairro.
motivo de piada. É tudo culpa do meu marido, pensei pela primeira vez. Por causa da mudança repentina dele, por causa de toda a noite, eu estava nessa situação. Senti raiva. Pela primeira vez, senti raiva do meu marido. Quando cheguei em casa, ele já estava lá. Parecia ter terminado o trabalho mais cedo. Chegou cedo? Ele disse. Sim. Não foi ao centro comunitário? Fui, mas saí mais cedo. A aula acabou rápido então? Sim, respondi secamente. Não queria conversar. Não queria nem olhar para seu rosto. Entrei no quarto e fechei a porta. Acalme-se, disse a mim mesma. Não desconte nele. Ele não fez por mal. Ele só fez porque gosta de você. Mas eu não conseguia me acalmar. As palavras de Dona Ivone e as risadas não saíam da minha cabeça. Chegou a hora do jantar. Eu tinha que preparar a comida. Fui para a cozinha e comecei a cozinhar. Minhas mãos tremiam. Eu mal conseguia segurar a faca. O que tem para o jantar? Meu marido entrou na cozinha. Sopa de feijão. Oba! Ele se aproximou por trás. Aquele gesto que havia se tornado um hábito. Me abraçar enquanto eu cozinhava ou lavava a louça. Antes, eu gostava. Mas hoje, não faça isso. Foi a primeira vez que eu disse isso. Ele parou, surpreso. Por quê? Apenas. Não faça. Aconteceu alguma coisa? Não. Ele se afastou. Sua expressão era de confusão. Como eu nunca o havia rejeitado antes, era natural que ele ficasse surpreso. Jantamos em silêncio. Normalmente, conversávamos sobre várias coisas, mas hoje, nenhum de nós disse uma palavra. Ele me olhava de vez em quando, mas eu fingia não ver. Enquanto eu lavava a louça, ele assistia à TV na sala. Hoje ele não veio me abraçar por trás. Porque eu disse não. Tomara que pare por aqui, pensei. Pelo menos por hoje, eu queria apenas dormir. Meu corpo doía. Meu coração doía. Eu só queria descansar por uma noite. Terminei a louça e fui para o quarto. Deitei na cama, fechei os olhos. Estava exausta. Achei que ia adormecer imediatamente, mas a porta se abriu. Meu marido entrou. Ele se aproximou da cama e deitou-se ao meu lado. Meu bem. Sim? Aconteceu alguma coisa hoje? Não. Mentira. Você está estranha desde que chegou. Ele colocou a mão no meu ombro. Com aquele toque senti que algo ia explodir. Tudo o que eu vinha guardando veio à tona. Tire a mão de mim. O que foi? Sério? Eu disse para tirar. Minha voz se elevou. Ele tirou a mão. Parecia chocado. Helena, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou te dizer o que está acontecendo. Sentei-me na cama. Olhei diretamente para ele. Senti as lágrimas vindo, mas assegurei. Hoje, no centro comunitário, eu ouvi o que eles estavam falando sobre nós. O bairro inteiro sabe. Sabe o quê? Que a gente faz isso toda noite, que é uma vergonha para a nossa idade. O rosto do meu marido ficou pálido. Quem disse isso? Todo mundo. Eles disseram que dá para ouvir os barulhos da nossa casa. Eu virei motivo de piada. Minha reputação foi para o lixo. Minha voz tremia. Tudo o que eu segurei explodiu. Por que você está fazendo isso comigo nessa idade? Gritei. Foi a primeira vez que gritei com ele, em 38 anos. Meu marido ficou em silêncio. Seu rosto estava branco. Ele abriu a boca para falar, mas não disse nada. É porque você me procura toda noite que as pessoas descobriram. Foram 2 semanas sem pular um único dia. Você acha que isso é normal? Desculpe. Desculpe e pronto. Como eu vou encarar as pessoas do bairro agora? Ele baixou a cabeça. Não disse mais nada. Vendo-o daquele jeito, de repente senti um arrependimento. O que eu estou fazendo? Não é culpa dele. Ele só fez porque gosta de mim. Por que eu disse essas coisas? Meu bem, deixa para lá. Ele se levantou, saiu para a sala. A porta se fechou. Fiquei sozinha. As lágrimas finalmente caíram. Por que eu disse aquilo? Foi por vergonha, por raiva, mas eu descontei nele. Em 38 anos, nunca tinha feito isso. Naquela noite, meu marido dormiu no sofá da sala. Eu também não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, me revirando na cama. O arrependimento me consumia. O rosto dele não saía da minha cabeça. Aquele rosto pálido, a expressão de quem não conseguia dizer uma palavra. Eu o magoei, percebi. Percebi que tinha exagerado, mas eu não sabia como consertar. Na manhã seguinte, ele saiu para trabalhar sem dizer uma palavra. Estou saindo, foi tudo o que ele disse antes de sair. Nem olhou para mim. Saiu sem tomar café da manhã.
Ouvi a porta se fechar. Fiquei sozinha. O que eu faço agora? Sentei-me, atordoada. Meu corpo doía, meu coração doía. Eu não sabia mais o que era o quê. Foi quando senti uma dor. Na parte de baixo do meu abdômen. Uma pontada aguda. Eu tinha tomado um analgésico, mas não estava passando. Preciso ir ao médico, pensei. Eu tinha que ir, não podia deixar assim. Peguei o celular. Pensei em ligar para a Lúcia, mas em vez disso, pesquisei o número de um hospital, ginecologista. Meus dedos tremiam. Eu estava com vergonha. Uma mulher de 60 anos indo ao médico por esse motivo. Mas eu não tinha escolha. Cliquei no botão para marcar uma consulta. Eu não podia mais esconder. O caminho até o hospital foi pesado. Quando parei em frente à clínica de ginecologia, minhas pernas não queriam se mover. Uma mulher de 60 anos vindo aqui por esse motivo, e se tiver um monte de gente jovem lá dentro? E se todos olharem para mim? Fiquei parada por um bom tempo antes de criar coragem e entrar. Felizmente, por ser de manhã, não havia muitas pessoas. Fiz meu registro e sentei-me na sala de espera. Minhas mãos suavam. Meu coração batia forte, como se eu tivesse cometido um crime. Senhora Helena, pode entrar. Meu nome foi chamado. Levantei-me e entrei no consultório. A médica era uma mulher que parecia mais jovem do que eu. Fiquei aliviada. Se fosse um médico homem, teria sido ainda mais vergonhoso. Onde a senhora está sentindo desconforto? Bem, é que as palavras não saíam. Como eu deveria explicar? A médica esperou pacientemente. Sua expressão era calma. Provavelmente, ela já tinha visto muitos casos como o meu. Eu ando sentindo um desconforto. Lá embaixo. Como é esse desconforto? Dói? Fica rígido? Sim, dói e fica rígido. Desde quando? Há umas 2 semanas. A médica assentiu com a cabeça e anotou algo. O desconforto piora depois de ter relações com seu marido? Meu rosto ardeu. Assenti com a cabeça. Não consegui dizer em voz alta. Vocês têm relações com frequência? Sim. Com que frequência? A voz não saía. Todo dia? Sim. A médica parou por um momento. Sua expressão não mudou, mas pareceu um pouco surpresa. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Há 2 semanas. Vamos fazer um exame. Por favor, deite-se na maca. Fiz o exame. Foi humilhante. Em 60 anos de vida, nunca me senti tão envergonhada. Fechei os olhos e esperei que tudo acabasse logo. Pronto. Pode se sentar. A médica olhou para o monitor e falou. Voltei a me sentar na cadeira. Meu coração batia acelerado. O que ela diria? E se fosse algo grave? A senhora está com uma inflamação. Inflamação? Sim. Não é grave, mas precisa de tratamento. A senhora vai tomar uns remédios e precisa de repouso por um tempo. Repouso por um tempo. Essa frase ficou na minha cabeça. Por quanto tempo? No mínimo 2 semanas. E também precisa evitar relações sexuais por enquanto. Meu rosto ficou vermelho. Baixei a cabeça. Por que a senhora esperou tanto tempo para vir? Sua voz era gentil. Não era uma crítica, parecia uma curiosidade genuína. Eu não sei. A senhora sentiu dor, não sentiu? Não deve ter sido pouca coisa desde o início. Fiquei sem palavras. A médica estava certa. Os sinais apareceram desde o começo. Mas eu os ignorei, porque meu marido gostava, porque eu não conseguia dizer não. Nessa idade, nosso corpo não é mais o mesmo. Depois da menopausa, a mucosa fica mais fina, a capacidade de recuperação diminui. A senhora não pode exagerar. Assenti com a cabeça. A senhora precisa conversar com seu marido. Sim, eu respondi. Mas não sabia como ia falar com ele. Aliás, antes disso, ele nem estava falando comigo. Desde a nossa briga ontem, vou prescrever os remédios. Volte em 2 semanas. Obrigada. Saí do consultório. Peguei os remédios na farmácia. Fiquei parada em frente ao hospital com a sacola na mão. O que eu faço agora? Eu não sabia o que dizer ao meu marido. Que fui ao médico. Que preciso tomar remédios. Que não podemos. Por um tempo. Mas antes de tudo, eu precisava resolver o que aconteceu ontem. Eu gritei com ele. Eu o magoei. Mas como consertar isso? Meu celular tocou. Era Lúcia. Ei, onde você está? Na rua. O que aconteceu ontem no centro comunitário? Você saiu de repente. Ah, o que foi? Depois eu te conto. Você tem tempo agora? Vamos tomar um café.
Pensei por um momento. Devo contar para a Lúcia? Somos amigas há 30 anos. Acho que posso contar. Seria melhor do que guardar tudo para mim. Ok. Onde? Fui para a casa de Lúcia. O marido dela estava trabalhando. Sentamos na sala. Lúcia preparou um café. Toma. Obrigada. Tomei um gole do café. O calor desceu pela minha garganta. Senti-me um pouco mais relaxada. Então, o que foi? Por que você ficou daquele jeito ontem? Lúcia perguntou, me olhando nos olhos. Eram os olhos de quem me conhecia há 30 anos. Eu não podia esconder. Lúcia, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Respirei fundo. Eu estava com vergonha. Mas eu sentia que precisava falar lá, sabe, o meu marido. Sim? Ele mudou depois que se aposentou. Mudou como? As palavras não saíam. Meu rosto ficou vermelho. O que foi? Fala logo. É. Todo dia. Todo dia o quê? Aquilo. Lúcia arregalou os olhos. Ela parou por um momento e perguntou de novo. Aquilo mesmo. Sim, todo dia. Por 2 semanas, sem pular um único dia. Lúcia ficou de boca aberta. Sua expressão era de incredulidade. Com 65 anos. Todo dia? Sim. Impossível. Lúcia largou a xícara de café. Ela me encarou por um longo tempo. E isso não é bom? É bom, mas... Eu fui ao médico hoje. Ao médico? Por quê? Porque estava doendo. A expressão de Lúcia mudou. O sorriso desapareceu e ela ficou séria. Onde? Lá embaixo. Lá? Lúcia entendeu. Seus olhos se arregalaram. Então, estou com uma inflamação. Preciso tomar remédio e ficar de repouso. Nossa! Lúcia suspirou. Ela pegou minha mão. Amiga, por que você aguentou calada? Se estava doendo, você tinha que ter falado. Como eu ia falar? Ele estava tão feliz. Mas se dói, você tem que dizer não. Eu nunca disse não antes. Como eu ia fazer isso agora? Mas mesmo assim, Lúcia elevou a voz. Parecia que ela estava com raiva, mas não de mim. Era preocupação. Sua boba. Se o seu corpo dói, você tem que falar. Eu sei. Então por que não falou? Por vergonha? Vergonha do quê? De tudo. As lágrimas vieram. Eu estava segurando. Mas na frente de Lúcia, eu desabei. Tive vergonha de dizer não para o meu marido. Vergonha de ir ao médico. E ontem, no centro comunitário, eu ouvi. Ouviu o quê? A dona Ivone. Falando da nossa casa. O quê? Que a gente faz isso toda noite. Que é uma vergonha para a nossa idade. Que dá para ouvir os barulhos. A expressão de Lúcia endureceu. E ela ria. Com as outras mulheres. Lúcia soltou um palavrão. Ela raramente xinga. Então, ontem, quando cheguei em casa, eu briguei com meu marido. O que você disse? Gritei com ele. Disse que era uma vergonha para a nossa idade, porque ele estava fazendo aquilo. E então? Acho que o magoei. Ele dormiu no sofá e hoje de manhã saiu sem falar comigo. Lúcia suspirou. Ela apertou minha mão com força. Ah, amiga, você sabe que está tudo uma bagunça, não sabe? Eu sei. Meu corpo dói. Briguei com meu marido. E ainda tem a fofoca no bairro. Está tudo uma bagunça. Mas sabe o que é mais importante agora? O quê? Ser honesta com seu marido. Levantei a cabeça. Lúcia me olhava com seriedade. Honesta sobre o quê? Sobre tudo. Que doeu. Que você foi ao médico. Que você ficou com vergonha e por isso gritou com ele. Mas como eu vou fazer isso? Se eu não fizer, vai continuar assim. Era verdade. Mas eu não sabia como falar. Em 38 anos, nunca tivemos esse tipo de conversa. Entre marido e mulher, não falávamos sobre essas coisas. Apenas aceitávamos, aguentávamos, nos adaptávamos. Era assim que vivíamos. Estou com medo. Medo do quê? De magoá-lo ainda mais? Ele já está magoado desde ontem. Mesmo assim, você precisa falar. Senão, a situação só vai piorar. Lúcia não soltou minha mão. Era um toque quente. A amiga que me conhecia há 30 anos. Para ela, eu podia contar tudo. Lúcia, a culpa foi minha, não foi? Culpa do quê? De ter aguentado, de não ter falado nada e depois ter explodido de raiva. Não é bem culpa. Lúcia pensou por um momento e disse: a nossa geração é assim. Fomos ensinadas a aguentar, a nos adaptar mesmo sem querer, a não demonstrar dor. Achávamos que isso era uma virtude. Sim, mas quando tudo isso se acumula,
Explode. Como aconteceu com você? Era verdade. O que acumulei por 38 anos explodiu em um único momento. Fale com ele, agora. O que eu digo, seja honesta. Diga que doeu, que você não conseguiu falar e que sente muito. Será que vai dar certo? Seu marido é um homem ruim? Não. Então vai dar certo. Se você for honesta, ele vai entender. Lúcia sorriu. Foi a primeira vez que a vi sorrir desde que comecei a contar. Vá para casa e espere por ele. Ok. E fale com ele. Sobre tudo. Voltei para casa. Meu marido ainda não tinha chegado. Devia estar trabalhando. Sentei na sala e esperei. Em minha mente, organizei o que ia dizer. Doeu, mas eu não consegui falar. Gritei por vergonha. Sinto muito. Será que se eu fosse honesta como Lúcia disse, daria certo? Será que ele me entenderia? Em 38 anos, nunca tivemos uma conversa assim. Ouvi o barulho da porta da frente. Meu marido entrou. Chegou. Ele apenas assentiu com a cabeça. Estava em silêncio. Tirou os sapatos e veio para a sala, sem me olhar nos olhos. Meu bem. Sim, eu preciso falar com você. Ele parou. Olhou para mim. Sua expressão era dura. Não sei se ainda estava com raiva ou magoado. O que foi? Senta aqui. Ele se sentou no sofá. Sentei-me ao lado dele, mantendo uma certa distância. Eu não sabia como começar. Abri a boca, mas a fechei novamente. Ele esperou em silêncio. Foi ele quem quebrou o silêncio. Você está doente? Olhei para ele surpresa. Ele estava me olhando. Sua expressão havia mudado. Não era raiva, era preocupação. Por quê? Eu vi uma sacola da farmácia na entrada. Senti meu coração parar. É verdade. A sacola da farmácia. Você foi ao médico? Sim. Onde você está sentindo dor? As palavras não saíam. Senti as lágrimas vindo. Tentei segurar, mas não consegui. Meu bem. Ele se aproximou, pegou minha mão. Me diga, onde dói? É que... Minha voz tremia. Lá embaixo. Lá? Sim. Acho que ele entendeu. Sua expressão mudou. Desde quando? Desde 2 semanas atrás. Aos poucos. 2 semanas. Ele parou. Parecia estar fazendo as contas. 2 semanas atrás foi quando começamos. Todo dia. Foi por minha causa? Não. É que... Foi por minha causa, não foi? A voz dele ficou baixa, uma voz cheia de culpa. Por que você não me disse? Como eu ia dizer? Se doía, você tinha que ter me dito que não queria. Por que aguentou calada? Como eu podia? Você estava tão feliz. Mas se doía, você tinha que ter falado. Ele elevou a voz. Não era raiva, era frustração. Vivemos juntos por 38 anos e você não consegue me dizer uma coisa dessas? Nós nunca conversamos sobre isso. Mesmo assim, ele apertou minha mão com força. Eu não sabia que estava te machucando. Pensei que você estivesse gostando. Como eu. Eu gostei, mas doeu, não foi? Sim. Ele baixou a cabeça. Seus ombros caíram. Me desculpe. Não foi sua culpa. Eu forcei a barra. Não pensei em você. Você não sabia. Mesmo assim, ele olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Parecia que ia chorar. O que o médico disse? Disse que estou com uma inflamação. Preciso tomar remédio e descansar por 2 semanas. E mais alguma coisa? Só isso. Não é nada grave. Graças a Deus. Ele suspirou, aliviado. Mas por que você não me disse? De verdade. Por vergonha. Vergonha de dizer não para você. Vergonha de ir ao médico por causa disso nessa idade. Por que isso seria vergonhoso? Eu não sei. Só senti vergonha. Ele não soltou minha mão. Com a outra mão, acariciou meu cabelo. Fazia muito tempo que ele não era tão carinhoso. E ontem, eu gritei com você. Sim, me desculpe. Foi por vergonha. Isai, você me disse que ouviu a fofoca no centro comunitário. Sim. Então, eu fiquei com raiva. Não era para eu ter descontado em você, mas eu estava com vergonha e magoada, e acabei fazendo isso. Eu sei. Ele me puxou para um abraço. Era um abraço quente. Afundei meu rosto em seu ombro largo. As lágrimas caíram. Eu é que peço desculpas, ele disse. Pelo quê? Por não ter percebido que você estava sofrendo. Eu só pensei no meu prazer, meu bem. Por 40 anos, você saiu de madrugada e voltou à noite. Mal via seu rosto.
Depois que me aposentei com tanto tempo livre, eu só queria te compensar. Era isso? Eu achei que era uma forma de demonstrar amor. A voz dele ficou baixa. Parecia envergonhado. Parece coisa de idiota, não é? Não. Com mais energia, eu sentia mais saudade de você. Se você estivesse por perto, eu queria te abraçar. Mas eu não sabia que isso te machucaria. Ele me abraçou com mais força. Me desculpe, de verdade. Eu também peço desculpas, por não ter falado nada. De agora em diante, fale. Se doer, diga que dói. Se não quiser, diga que não quer. Sim. Promete? Sim. Eu prometo. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Enxugou minhas lágrimas. Suas mãos ásperas tocaram minha bochecha. As mãos que trabalharam por 40 anos. Sua saúde vem em primeiro lugar. Sim. Não importa o que os outros digam. Contanto que você esteja bem. Com essas palavras, mais lágrimas vieram. Era o que eu queria ouvir. Palavras de preocupação com a minha saúde. Obrigada. Pelo quê? Por entender? É o mínimo que eu podia fazer. O rosto dele se iluminou. Foi a primeira vez que o vi sorrir desde a nossa briga. De agora em diante, vamos com calma. Sim. Vou esperar até você melhorar. Desculpe. Eu é que peço desculpas. Ele me abraçou de novo. Seu abraço era largo. Como na nossa lua de mel, 38 anos atrás, eu me senti segura. Naquela noite, depois de muito tempo, dormi nos braços do meu marido, sem que nada acontecesse. Apenas abraçados, e foi ainda melhor. Isso é amor, pensei antes de dormir. Não era a frequência, era o sentimento. Levei 38 anos para descobrir. Agora, só faltava uma coisa: encarar Dona Ivone com a cabeça erguida. Alguns dias se passaram. Meu marido mudou, completamente. Aquele que me procurava todas as noites agora deitava-se ao meu lado em silêncio. Nem sequer me tocava, apenas ficava ali, ao meu lado. Não é difícil para você? Perguntei uma noite. Eu estava genuinamente curiosa. Um homem que fez aquilo todos os dias por 2 semanas de repente parar. Não seria difícil? O quê? Ficar, se segurando. Ele deu uma risadinha. Isso não é o mais importante. Mas sua saúde vem em primeiro lugar, eu já disse. Ele segurou minha mão. Só aquilo já me aquecia. Em 38 anos de casados, quantas vezes dormimos de mãos dadas? Acho que poderia contar nos dedos. Uma semana depois, fomos juntos ao médico. No início, eu queria ir sozinha. Tinha vergonha, e ir com ele seria ainda mais constrangedor. Mas ele insistiu. Eu vou com você. Não precisa. Eu posso ir sozinha. Não, eu vou. É minha responsabilidade também. Mas é vergonhoso. Vergonhoso por quê? Um casal ir ao médico junto? Fiquei sem argumentos. Ele pegou a chave do carro e foi para a porta. Eu não tive escolha a não ser segui-lo. Chegando ao hospital, enquanto ele estacionava, entrei na frente. Fiz o registro e me sentei na sala de espera. Logo depois ele entrou. Posso sentar aqui? Pode. Ele se sentou ao meu lado. Havia algumas pessoas na sala de espera, todas jovens, provavelmente para exames de gravidez. O único casal de 60 e poucos anos éramos nós. Senti os olhares. Os jovens nos olhavam de relance. Meu rosto esquentou. Que vergonha! Foi quando meu marido segurou minha mão. O que foi? Nada. Está nervosa? Um pouco. Não se preocupe. Eu estou aqui com você. Ele apertou minha mão com firmeza. O calor da sua mão me acalmou um pouco. Senhora Helena, pode entrar. Meu nome foi chamado. Quando me levantei, ele se levantou junto. Meu bem, espere aqui. Não posso entrar com você? É melhor eu ir sozinha. Tudo bem. Ele se sentou novamente. Olhei para trás antes de entrar no consultório. Ele estava me olhando. Acenou com a mão. Sorri de leve. No consultório, fiz o exame. A médica olhou os resultados e assentiu. Melhorou muito. Sério? A inflamação praticamente desapareceu. A senhora tomou os remédios direitinho. Sim. Não pulei nenhum dia. E também descansou bem. Sim. A médica sorriu. Seu marido está lá fora, não é? Sim, viemos juntos. Ele é um bom homem. Não são muitos que vêm junto. É mesmo? Sim. Normalmente as mulheres vêm sozinhas nessa idade. Com essas palavras, senti um aperto no coração. Ele tinha insistido em vir, e isso era algo especial.
Tome os remédios por mais uma semana e depois ficará tudo bem, certo? E vocês podem voltar a ter relações, aos poucos, sem exagerar. Meu rosto ficou vermelho. Baixei a cabeça. Sim, não precisa voltar mais, só se sentir algum desconforto. Obrigada. Saí do consultório. Meu marido estava esperando. Ele se levantou assim que me viu. E então? Ela disse que estou muito melhor. A inflamação quase sumiu. O rosto dele se iluminou. Uma expressão de alívio. Graças a Deus, só preciso tomar os remédios por mais uma semana. Que bom. Fico feliz. Saindo do hospital, meu marido segurou minha mão. Andar de mãos dadas parecia estranho. Um casal de 60 anos, de mãos dadas, saindo do hospital. O que os jovens pensariam? Mas estranhamente eu não senti vergonha. Está com fome? Um pouco. O que quer comer? Qualquer coisa. Que tal um caldo? Conheço um lugar delicioso por aqui. Ótimo. Fomos comer o caldo. A sopa quente desceu pela minha garganta. Aqueceu meu estômago e meu coração. Está gostoso? Sim. Que bom. Você não andava comendo muito bem. Você percebeu? Sim. Fiquei preocupado. Meu marido estava me olhando. Um olhar de preocupação. Em 38 anos juntos, será que eu já tinha visto esse olhar? Provavelmente sim. Mas eu não me lembrava. Talvez por vivermos tão ocupados, eu não tenha notado. Agora estou bem, sim. Coma bastante também. Eu sempre como bem. Ele sorriu. Vê-lo tomar o caldo com tanto gosto me aqueceu. No caminho de volta para casa, ele disse: Eu também tenho algo a dizer. O quê? A partir de hoje, vou diminuir um pouco o ritmo na academia. Por quê? Acho que exagerei um pouco. Eu entendi o que ele quis dizer. Não precisa. Não, preciso diminuir. Pensando no seu corpo, continue se exercitando. Faz bem para a sua saúde. Mesmo assim. Mas eu vou com você. O quê? Para a academia. Meu marido me olhou, surpreso. Você? Sim. Acho que preciso melhorar meu condicionamento físico. Sério? Sim. Podemos ir juntos? O rosto dele se iluminou. A alegria era visível. Claro. Vamos juntos. Mas vamos com calma. Por minha causa. Entendido. Com calma. E assim, no dia seguinte, começamos a ir à academia juntos. Na primeira vez, senti um pouco de vergonha. O que uma senhora de 60 anos vai fazer na academia? Eu me sentiria deslocada entre os jovens. Mas, para minha surpresa, havia muitas pessoas da nossa idade lá, até mesmo pessoas que pareciam mais velhas do que eu. Você pode usar esta esteira. Meu marido me mostrou a máquina. Ele me ensinou a apertar os botões. A velocidade você controla aqui. Comece devagar. Ok. Subi na esteira. Comecei a andar lentamente. No início foi estranho, mas logo me acostumei. Pela janela, eu via a paisagem. Caminhar olhando para fora era agradável. Meu marido estava ao meu lado, levantando halteres. Sua expressão era séria e concentrada. Mas de vez em quando, ele me olhava de relance, para ver se eu estava bem. Depois de uns 30 minutos, desci. Eu estava um pouco suada. E então, foi bom. Acho que da próxima vez posso aumentar um pouco a velocidade. Com calma. Eu sei, eu sei. Meu marido sorriu. Com roupas de ginástica, ele parecia diferente. Diferente de como eu o via em casa. Meu bem, você fica mais jovem com roupa de ginástica. É mesmo? Sim. E mais bonito. O rosto dele ficou vermelho. Parecia envergonhado. Você também fica linda com roupa de ginástica. Ah, para. É sério. Rimos, envergonhados um do outro. Um casal de 60 anos tendo esse tipo de conversa. Os jovens achariam graça, mas nós estávamos felizes. 2 semanas se passaram. Terminei os remédios e meu corpo estava completamente recuperado. Sem dor, sem desconforto. Naquela noite, deitados na cama, meu marido perguntou: Você está completamente bem? Sim, graças a Deus. Ele segurou minha mão. Ficamos em silêncio por um tempo. Meu bem. Sim, se estiver tudo bem. Hoje, eu não precisava que ele terminasse a frase. Eu sabia o que ele queria dizer. Está tudo bem. Sério? Sim, está tudo bem. Ele me olhou. Seu olhar era cauteloso. Ele não avançou com a mesma intensidade de antes. Se não se sentir bem, me diga. Eu sei. Se doer, fale. Sim, eu prometo. Ele se aproximou lentamente.
Naquela noite, depois de muito tempo, ficamos juntos. Foi diferente. Ele se aproximou com cuidado, como se fosse a primeira vez. Ele olhava nos meus olhos e perguntava: Está tudo bem? Eu assentia com a cabeça. Seu toque era gentil, sem pressa, muito lentamente, observando minhas reações. Quando nos tornamos um, desta vez não doeu. Pelo contrário, foi quente. Senti o coração dele batendo contra o meu peito. Está tudo bem? Ele perguntou de novo. Assente. Sim, está tudo bem. Ele me abraçou com força. Sentimos um ao outro. Não era a frequência, era o sentimento. Depois de 38 anos, eu entendi. Isso era amor de verdade. Depois, fiquei aninhada em seus braços. Ouvi seu coração. O som rítmico. Como foi? Foi bom. Não doeu? Não. Graças a Deus. Ele me abraçou com força. De agora em diante, vamos com calma. Sim, no seu ritmo. Obrigada. Obrigado por quê? É o mínimo que posso fazer. Ele disse que era o mínimo, mas não era. Por 38 anos vivemos sem falar, apenas aguentando, nos adaptando, aceitando. Agora era diferente. Conversávamos, nos adaptávamos um ao outro, nos cuidávamos. Isso era ser um casal. Levei 38 anos para descobrir. Tarde, mas ainda há tempo. Naquela noite, Lúcia me ligou. Ei, tudo bem? Sim, tudo bem. E com seu marido? Como ficou? Resolvemos tudo. Sério? Como? Fui honesta, como você disse. E ele já tinha desconfiado quando viu a sacola da farmácia. Uau! Fomos até ao médico juntos. Nossa, que legal! Senti a alegria sincera na voz de Lúcia. Você se casou com um bom homem? Será? Depois de 38 anos, só agora percebi? A gente não percebe. Vivemos muito ocupados. De agora em diante, vou viver com mais calma. Sim. E vocês estão indo à academia juntos, não é? Sim, hoje foi o primeiro dia. E como foi? Foi bom. Melhor do que eu esperava. Que inveja. Eu também preciso me exercitar. Vamos juntas. Na nossa academia tem muitas mulheres. Sério? Vou pensar nisso. Desliguei e fui para a sala. Meu marido estava assistindo à TV. Sentei ao seu lado. Ele naturalmente passou o braço pelos meus ombros. Quem era? A Lúcia. Ela ficou feliz por nós. É mesmo? Sim. Meu marido me olhou. Seu olhar era gentil. Você deve estar cansada do exercício hoje. Um pouco. Descanse. Encostei-me em seu peito. Nem sabia o que passava na TV. Só estar ao lado dele era bom. Era quente. Depois disso, ficamos juntos umas 2 ou 3 vezes por semana. Não todos os dias. E era melhor assim. Havia uma expectativa. Será que hoje vai ser o dia? Uma emoção que não existia quando era todo dia. Meu marido também mudou. Ele não avançava mais todas as noites. Primeiro, ele perguntava como eu estava. Se eu parecesse cansada, ele apenas me abraçava e dormíamos. Você parece cansada hoje. Vamos só dormir. Quando ele dizia isso, eu sentia uma imensa gratidão. Antes, eu achava que era uma obrigação. Porque somos casados, porque eu sou a esposa. Mas não era. Era uma questão de adaptação mútua. Um mês se passou. Numa manhã, olhei no espelho e meu rosto estava diferente. As olheiras sumiram e eu tinha uma cor saudável. Não sei se era o efeito do exercício ou a paz de espírito. Provavelmente os dois. Meu bem, hoje é dia de ir ao centro comunitário? Meu marido perguntou. Sim, tem aula de canto. Então vá com cuidado. Ok, o centro comunitário. O lugar onde tudo aconteceu há um mês. Onde ouvi as palavras de Dona Ivone. Onde fugi com vergonha. Mas agora era diferente. Eu não tinha por que evitar. Liguei para Lúcia. Ei, vamos juntas ao centro comunitário hoje. Claro, vamos. Entrando no centro comunitário, havia muita gente. Antes da aula de canto, todas se reuniam para fofocar. Lúcia segurou meu braço. Você está bem? Sim. E se a Dona Ivone estiver aí? Não sei. Vou apenas ignorá-la. É o melhor a fazer. Entramos. Enquanto procurávamos um lugar para sentar, ouvi uma voz familiar. Oh, Helena! Há quanto tempo? Era Dona Ivone. Meu coração gelou. Lembrei-me do que aconteceu há um mês. A frase que vergonha ecoou em meus ouvidos. Minhas mãos suaram. Olá. Respondi da forma mais calma possível. Dona Ivone se aproximou. Com ela vinham outras 2 mulheres. As mesmas que estavam com ela naquele dia.
as que riram junto. Você andou sumida. Esteve doente? Não, só um pouco ocupada. Ocupada, hein? Com o seu marido? O tom era insinuante. Lá vem ela de novo, pensei. Sim, por aí. Seu marido ainda vai à academia? Sim. Que disposição. Nessa idade, se exercitar com tanto afinco. Dona Ivone riu. As mulheres ao lado dela riram também. Eu sabia o que aquele riso significava. Era um deboche. Exercício faz bem. Deixa a gente mais saudável. Respondi com calma. Dona Ivone arregalou os olhos. Acho que ela não esperava que eu respondesse. Sim, claro. Faz bem para a saúde. Mas... Ela parou e me mediu de cima a baixo. Ouvi dizer que a senhora também começou a malhar. Sim. Alguém me disse que te viu na academia com seu marido. Sim, vamos juntos. Um casal malhando junto. Que bom para vocês. Era o mesmo tom de antes. Que bom para vocês. Um tom de zombaria. Sim, é ótimo. Imagino que sim. Com o exercício, a disposição melhora. Dona Ivone olhou para a mulher ao lado e riu. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Ela ia voltar àquele assunto. Lúcia apertou meu braço como se dissesse para eu me acalmar. Ter mais disposição é ótimo. Com a idade, a energia é o mais importante, eu disse. Dona Ivone arregalou os olhos. Ela não esperava essa resposta. Sim, a energia é importante, especialmente à noite. Dona Ivone deu uma risadinha. As mulheres ao lado riram também. Aguenta firme, disse a mim mesma. Há um mês, eu desmoronei com essas palavras. Fugi com vergonha, descontei no meu marido e chorei por dias. Mas agora era diferente. Dona Ivone, eu abri a boca. Dona Ivone parou de rir e me olhou. Sim, eu tenho uma pergunta. Qual? Por que a senhora se interessa tanto pela vida do meu casal? O centro comunitário ficou em silêncio. O rosto de Dona Ivone endureceu. O sorriso desapareceu. O quê? Da outra vez foi a mesma coisa. E hoje de novo, que meu marido malha, que tem muita disposição, que à noite isso e aquilo. Por que a senhora se importa tanto? Eu não tenho nenhum interesse na vida conjugal da senhora. Por que a senhora fica falando da minha casa por aí? As palavras saíram de uma vez. As palavras que eu segurei por um mês. O rosto de Dona Ivone ficou vermelho. Ela abriu e fechou a boca. Parecia que as palavras não saíam. Eu só. Foi brincadeira. Brincadeira? Sim, só para descontrair. Pois eu não achei nenhuma graça. Dona Ivone se encolheu. As mulheres ao redor olhavam para o chão, constrangidas. As mesmas que riam antes. Qual é o problema de o meu marido e eu nos darmos bem? De malharmos juntos? De jantarmos juntos? Por que isso é motivo de piada? É porque temos mais de 60 anos? Um casal não pode se dar bem nessa idade? Dona Ivone não conseguiu responder. Ela baixou a cabeça. De agora em diante, cuide da sua vida. Da vida do nosso casal, cuidamos nós. Terminei de falar e me virei. Lúcia segurou minha mão. Eu estava tremendo, mas não me arrependi. Sentei-me. Meu coração batia acelerado. Minhas mãos suavam. Nossa, que arraso! Sussurrou Lúcia. Estou tremendo, mas você foi incrível. Viu a cara da Dona Ivone? Ficou sem palavras. Lúcia apertou minha mão com força. Você fez muito bem. Obrigada. Olhei de relance para trás. Dona Ivone estava sentada em um canto, com o rosto vermelho, sem dizer uma palavra. Que alívio! Senti como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. O que me oprimiu por um mês se dissipou em um instante. A aula de canto começou. A música de hoje era carinhoso. Enquanto cantava, me senti bem. As palavras que eu disse ecoavam em minha mente. Eu tremi, mas não me arrependi. Depois da aula, voltei para casa. Meu marido estava na sala, assistindo à TV. Ele sorriu quando me viu. Voltou? Sim. Como foi? Foi bom. Sentei ao seu lado. Ele passou o braço pelos meus ombros. Aconteceu alguma coisa boa? Você parece feliz. Sim, aconteceu. O quê? Hesitei por um momento. Devo contar? Eu dei um basta na Dona Ivone. Dona Ivone? Aquela mulher? Sim. A expressão do meu marido mudou. Ele se lembrava do nome que eu disse enquanto chorava. O que você disse? Perguntei por que ela se interessa tanto pela nossa vida, e disse para ela parar de se meter. Meu marido arregalou os olhos. Você disse isso? Sim. Sério? Sim. Um sorriso se espalhou pelo rosto dele.
um sorriso largo. Você fez muito bem. Sério? Sim, muito bem. Mas eu tremi muito. Mesmo assim você falou. Você é incrível. Ele me abraçou com força. Você sofreu muito, aguentou tudo sozinha. Com essas palavras, senti vontade de chorar. Mas segurei. Agora não precisa mais aguentar. Sim, nem comigo, nem com ninguém. Se tiver algo a dizer, diga. Ok. Encostei-me em seu peito. Era quente. Meu bem. Sim? Vamos sair. Para onde? Dar uma volta. O tempo está bom. Saímos. Fomos para um pequeno parque dentro do nosso condomínio. Havia alguns bancos e árvores. O sol da tarde brilhava, quente. Meu marido segurou minha mão. Andamos de mãos dadas. Não me lembro da última vez que andamos de mãos dadas assim, ele disse. Nem eu. Talvez quando as crianças eram pequenas? Acho que nem naquela época. Estávamos muito ocupados. É verdade. Andamos devagar. Não havia motivo para a pressa. Tínhamos muito tempo. Meu bem. Sim? Vamos viver assim de agora em diante. Como? De mãos dadas, malhando juntos, dizendo o que pensamos. Sim, sem nos importarmos com o que os outros dizem. Combinado. Ele apertou minha mão com força. Imagino que você deve ter sido incrível hoje. O quê? Enfrentando a dona Ivone. Eu queria ter visto. Ah, para. É sério. Não consigo imaginar você dizendo essas coisas. Nem eu. As palavras simplesmente saíram. Essa é a sua verdadeira voz. A que explode depois de aguentar tanto. Era verdade. O que eu aguentei por um mês explodiu em um instante. De agora em diante, não vou mais aguentar. Não aguente. Sim. Se doer, vou dizer que dói. Se não quiser, vou dizer que não quero. É assim que tem que ser. Promete? Que você também vai fazer o mesmo. Se estiver cansado, vai dizer. Se estiver chateado, vai dizer. Meu marido pensou por um momento e assentiu. Ok, prometo. De verdade? Sim, de verdade. Ele sorriu. Eu sorri também. Sentamos em um banco. O sol estava se pondo. O céu estava pintado de laranja. Que lindo, ele disse. O quê? O pôr do sol. É verdade, você também. Está linda. Meu rosto esquentou. Ouvir isso aos 60 anos. Por que está dizendo isso do nada? Não sei. Hoje você parece ainda mais bonita. Bobo. Ele me puxou para um abraço. Havia outras pessoas no parque, mas não nos importamos. Aninhada em seus braços, observei o pôr do sol. Meu bem. Sim? Obrigada. Pelo quê? Por estar com você, por te entender, por te esperar. É o mínimo que eu podia fazer. Não era o mínimo. Eram coisas que por 38 anos eu considerei garantidas. Ter meu marido ao meu lado, acordar e ele estar lá, comermos juntos, mas não era garantido. Era tudo motivo de gratidão. Vou ser uma esposa melhor de agora em diante. Eu também serei um marido melhor para você. Ele segurou minha mão. A luz do pôr do sol iluminava seu rosto, que parecia quente e sereno. Ontem, hoje e amanhã, ele disse. O quê? Estarei com você. Sempre. Eu também. Sempre. No caminho de volta para casa, andamos devagar, de mãos dadas. As luzes dos apartamentos começaram a se acender. Muitas famílias preparando o jantar. O que vamos jantar hoje? Não sei. O que você quer comer? Qualquer coisa que você fizer está bom. Lá vem você com essa conversa. É verdade. Ele sorriu. Subimos no elevador, ainda de mãos dadas. Paramos em frente à nossa porta. Meu bem. Sim? Hoje foi um dia bom. Para mim também. Abrimos a porta. O cheiro familiar da nossa casa nos acolheu. A casa onde vivemos por 38 anos. Onde criamos nossos filhos, rimos, choramos e envelhecemos juntos. Sou grato por esta casa também, disse meu marido do nada. Pelo quê? Todas as nossas memórias estão aqui. Por que você está tão sentimental hoje? A idade faz isso com a gente. Ele riu enquanto tirava os sapatos. Eu ri também. Preparei o jantar. A moqueca e o pão de queijo que ele tanto gostava. Enquanto comíamos, conversamos sobre o que aconteceu hoje e o que a dona Ivone disse. Ah, aquelas coisas. Seu marido malha. Deve ter muita disposição a essas coisas. Com aquele tom de deboche, insinuando coisas sobre a noite. E foi aí que você deu um basta. Sim, meu marido assentiu. Você fez muito bem. Eu tremi muito. Mesmo assim você fez. Você é incrível.
Incrível por quê? Porque você não é de falar essas coisas. Você é do tipo que aguenta e deixa pra lá. Era verdade. Vivi assim por 38 anos. Não vou mais ser assim. É assim que tem que ser. Depois do jantar, lavei a louça. Meu marido me ajudou ao lado. Antes, ele não fazia isso, mas agora fazemos juntos. Meu bem, o prato vai aqui? Sim. E as tigelas, ali. Ok. Juntos, terminamos rápido. Enquanto secava as mãos, olhei para ele. Meu bem. Sim, nós mudamos muito, não é? Sim. Um mês atrás e agora. Somos completamente diferentes. Para melhor. Sim, para melhor. O rosto dele se iluminou. É o que importa. A noite chegou. Deitamos lado a lado na cama. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o quarto suavemente. Meu bem. Sim, obrigada por hoje, por termos caminhado juntos, de mãos dadas. É o mínimo que posso fazer. Não era o mínimo. De verdade. Ele segurou minha mão. Deitados, apenas de mãos dadas. Fazem 38 anos, ele disse. É verdade. Quanto tempo mais será que vamos viver juntos? Por que essa pergunta de repente? Só pensei. 20, 30 anos? Seria bom vivermos mais esse tanto. Sim, temos que viver pelo menos isso. Para isso precisamos ter saúde. É por isso que estamos malhando. Eu sei. Ele me olhou. A luz da lua deixava seu rosto com uma aparência serena. Eu não conseguiria viver sem você. Por que está dizendo isso agora? É sério. Vivi por 40 anos porque você estava ao meu lado. Eu também. Sério? Ele sorriu. Eu sorri também. Ontem, hoje e amanhã. Ele disse. O quê? Estarei ao seu lado? Eu também. Promete? Sim, prometo. Ele me puxou para um abraço. Era um abraço quente. Naquela noite, sem que nada acontecesse, dormi em seus braços. E foi ainda melhor. Um mês se passou. Todas as manhãs, acordo com meu marido. Preparamos o café, tomamos o café da manhã juntos e vamos para a academia. Depois do exercício, voltamos, almoçamos e ele sai para trabalhar. Eu cuido da casa ou encontro Lúcia. À noite, quando ele volta, jantamos juntos. É uma rotina simples, mas isso é felicidade. Antes, eu não sabia. O quão bom era comer junto, o quão especial era andar de mãos dadas. Vivendo ocupada por 40 anos, não tive tempo para sentir essas coisas. Só depois da aposentadoria eu entendi o que significa estar junto. Ultimamente, ficamos juntos umas 2 ou 3 vezes por semana. Não todos os dias. E é melhor assim. Havia uma expectativa. Será que hoje vai ser o dia? Uma emoção que não existia quando era todo dia. Meu marido também mudou. Ele não avança mais todas as noites. Primeiro, ele pergunta como eu estou. Se eu pareço cansada, ele apenas me abraça e dormimos. Você parece cansada hoje. Vamos só dormir. Quando ele diz isso, sinto uma imensa gratidão. Antes, eu achava que era uma obrigação, porque somos casados, porque eu sou a esposa. Mas não era. Era uma questão de adaptação mútua. Um fim de semana, meu filho Lucas veio nos visitar. Mãe, a senhora está com uma aparência ótima, ele disse assim que entrou. Sério? Sim. Muito melhor do que da última vez. Meu marido ao lado sorriu, orgulhoso. Sua mãe está malhando agora. Malhando? A mãe? Sim, comigo, na academia. Nossa, que legal! Lucas parecia surpreso. Eu sorri. Enquanto comíamos, conversamos. Sobre o trabalho de Lucas, sobre casamento. Ele disse que tinha uma namorada e que talvez se casassem no ano que vem. Que notícia boa! Ainda não é certeza. Mas ela também está pensando nisso. Traga-a aqui. Queremos conhecer L.A. Meu filho se casando. Logo terei netos. Só de pensar fiquei feliz. Quando Lucas estava indo embora, ele disse: Fico aliviado de ver vocês dois. Parecem tão saudáveis e felizes. Claro que estamos. Estamos com a saúde em dia, disse meu marido, rindo. A porta se fechou. Meu marido passou o braço pelos meus ombros. Estamos ficando velhos, hein? Não estamos, não. Ainda não. É verdade. Continuo indo ao centro comunitário. Dona Ivone ultimamente me evita. Se nossos olhos se cruzam, ela sorri sem graça e passa reto. Desde o dia em que dei um basta nela, a reação das outras mulheres também mudou. Antes parecia que cochichavam, mas agora me tratam normalmente. Helena,
Vamos para a aula de canto? Sim, vamos. Conversas simples, mas que me fazem bem. Lúcia me disse outro dia: Ei, a dona Ivone anda com o rabo entre as pernas. Sério? Sim. Desde o dia em que você falou com ela. Ela anda até mais cuidadosa com o que fala das outras pessoas. Que bom, você foi corajosa. Ela diz que fui corajosa, mas na verdade foi só o resultado de aguentar até não poder mais. Mas acho que foi necessário. Se não tivesse feito, viveria oprimida para sempre. Uma noite, deitada na cama, pensei. Há 2 meses eu estava sofrendo. Meu corpo doía, meu coração doía, eu estava com vergonha, magoada. Não conseguia contar a ninguém e sofria sozinha. Mas agora, estou bem. Fui honesta com meu marido, fui compreendida e resolvemos juntos. Falei com firmeza com Dona Ivone e não vivo mais oprimida. Vivi 38 anos aguentando, adaptando-me mesmo sem querer, não demonstrando dor. Achava que isso era uma virtude, que para ser uma boa esposa tinha que ser assim. Mas não era. A verdade era ser honesta. Se dói, diga que dói. Se não quer, diga que não quer. Só assim o outro pode saber e se adaptar. Levei 38 anos para descobrir. Tarde, mas ainda há tempo. Na manhã seguinte acordei com meu marido. Enquanto tomávamos café, olhei pela janela. O sol entrava, quente. Meu bem. O quê? Eu te amo. Ele disse isso do nada. Meu rosto ficou vermelho. Por que isso agora? Não sei. Acho que fazia tempo que não dizia. Bobo. Um bobo que te ama. Ele sorriu e foi para a porta. Estava saindo para trabalhar. Estou indo, vá com cuidado. A porta se fechou. Fiquei sozinha, sorrindo. Ouvir eu te amo aos 60 anos. Os jovens achariam graça, mas eu estava feliz. Agradeço a todos que ouviram esta história. Se houver alguém por aí que, como eu, está aguentando calada, eu gostaria de dizer: seja honesta, fale. Se dói, diga que dói. Se não quer, diga que não quer. Só assim o outro saberá. Aguentar calada só leva a uma explosão, como aconteceu comigo. E não se preocupe com o que os outros pensam. A vida do nosso casal é nossa, não importa o que digam. O amor na terceira idade pode mudar. Não, ele pode se aprofundar. Levei 38 anos, mas descobri. E agora? Tomo café ao lado do meu marido, andamos de mãos dadas e às vezes sinto até um frio na barriga. Não todos os dias, e por isso é ainda melhor. Porque eu fico esperando por esses momentos. Ontem, hoje e amanhã, estamos juntos. Desejo que a vida de vocês também seja cheia de calor. Obrigada.